Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho dizer para vocês que o nosso componente curricular é português, mas a nossa unidade temática é texto informativo. Então, vem com a professora Leila para as nossas videoaulas, tá? Então, criançada, primeiro vamos entender o que é um texto informativo. O texto informativo, ele tem o objetivo de transmitir conhecimento científico baseado em estudos e pesquisas, ou seja, tem o objetivo de informar o leitor, transmitir conhecimento. Isso aqui é uma definição do que é um texto informativo. Aí a gente vai ver aqui um texto informativo e depois vamos fazer a interpretação textual desse texto. Para isso, vocês vão pegar o livro de português de vocês, nas páginas 54 a 56. Então, criançada, vamos começar o nosso assunto aqui para poder a gente ler o texto e fazer a interpretação. Para iniciar, a gente vai ver aqui alguma explicação. Quando um assunto nos interessa, é comum buscarmos mais informações sobre ele. Para isso, então, podemos consultar materiais impressos e digitais, como jornais, revistas, dicionários, sites e tantos outros veículos de comunicação. Você gosta de estudar animais? Leia o título do texto a seguir para saber qual é o animal apresentado nele. Depois, leia o texto para descobrir algumas informações sobre esse animal. Aqui nós temos um texto, é um texto pequeno, é um texto informativo, então as informações contidas nele são informações científicas. O título do texto é esse: Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Então, vamos à leitura do texto. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Esse texto aqui conta a história da mãe crocodilo, como é que ela faz, como é que ela cuida dos seus filhotes. E aí temos aqui uma interpretação de texto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler o texto aí no livro de vocês para poder responderem aqui as questões, tá? Mas é necessário, crianças, que vocês leiam, tá? Então, essa atividade aqui, vamos lá para as perguntinhas que tem aí. Qual informação sobre o crocodilo você achou mais interessante e por quê? Aqui, qual foi a informação que você viu que você achou mais interessante? Você vai escrever aqui e vai dizer por que que você achou interessante, certo? Depois você vai ler novamente o texto e vai circular no texto a palavra mães. Quantas vezes essa palavra aparece? Quantas vezes ela apareceu lá no texto? Aí você coloca aqui e circula aqui a palavra mães, tá? Olá, crianças. Vamos então agora para a questão 3. Onde ficam os ovos do crocodilo? Marque com X. Será que os ovos, para poder chocar, eles ficam na boca, no rio ou no ninho? Aí você vai escolher qual a melhor opção, de acordo com o texto, e você vai marcar. Por isso que é importante você fazer a leitura do texto. Depois você vai ligar no 4 as fotografias dos animais ao que cada um faz. Aqui nós temos 3 ações: grita, leva ao rio e abre o ninho. Quem é que faz de acordo com o texto que você leu? Quem é que grita?
É a mãe crocodilo ou é o filhote? Se for, você vai ligar quem é que faz isso. Quem é que leva ao rio? É a mãe ou o filhote? E quem é que abre o ninho? É a mãe ou o filhote? Aí você liga para poder ficar de acordo com o texto. Então, ainda de acordo com o texto, por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Converse aí com o pessoal da sua casa sobre isso aí e você responde aqui, tá? Marque um X na resposta correta. A intenção do texto é divertir, informar ou emocionar. Qual é a intenção do texto? Se é um texto informativo, qual é a intenção dele? É fazer o quê? Aí você veja aí. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com a professora. Texto informativo quer dizer que ele traz informações e dados sobre um assunto. Viu como é fácil? Agora aqui, tecendo os saberes. Tecendo os saberes. Aqui nós temos jacaré ou crocodilo. Aqui nós temos duas imagens. Aí vocês vão ver se é jacaré ou crocodilo. Olha só, eles parecem iguais, mas não são. Leia o texto e descubra. Aqui tem o texto e de acordo aqui com o texto você vai descobrir qual é o jacaré e qual é o crocodilo, certo? Vamos à leitura? Acompanhe com a professora aí no seu livro. Os jacarés, quando fecham a boca, deixam visíveis somente os dentes superiores, quer dizer, os dentes de cima. Já nos crocodilos, você também consegue ver os inferiores, você vê os dentes de cima e os dentes de baixo. A cabeça dos jacarés é mais larga e achatada, com um focinho curto. O crocodilo possui a cabeça mais comprida, com um formato triangular, e o focinho mais comprido. No Brasil, só encontramos jacarés. O maior é o jacaré-açu, que pode atingir 5 metros de comprimento. E o menor é o jacaré-coroa, que não ultrapassa os 2 metros. Isso aqui, gente, é um texto informativo. E aí vocês vão agora responder essas questões. Após ler o texto, você já descobriu qual é o crocodilo e qual é o jacaré nas fotografias? Você vai dizer aqui, ó, qual é a figura 1, se ele é jacaré ou crocodilo. Figura 2, aí você vai dizer, coloca 1 é tal bicho, 2, aí você coloca o nome dos bichos, tá? Escolha um dos textos informativos que você leu nas páginas 54 e 56. Lá da crocodilo mãe, da crocodilo fêmea. E depois esse outro texto aqui, que eles parecem iguais, mas não são. Leia e descubra o texto. Jacaré ou crocodilo? Aí você vai ler aí e vai escolher um dos textos informativos que você leu. E aí você vai preparar a leitura e vai fazer essa leitura para a professora e para os seus colegas. Aí você vai postar ou no mural da salinha do Google, ou você vai postar no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que aí todos os coleguinhas vão ver a sua leitura e ver qual que você gostou mais, se foi esse texto ou se foi o outro. Não tá fácil? Muito fácil. Então, vocês caprichem aí, respondam tudo e façam a leitura e mandem para a professora, tá? Desculpa aí, a voz da professora tá meio fanha, porque a professora tá com tosse e aí fica com essa voz feia, cortando o tempo todo. Por hoje é só, viu, criançada? Um beijo, um abraço, se cuidem e sempre na presença de Deus. Tchau!